O Supremo Tribunal Federal, gente, começa a analisar amanhã as primeiras denúncias contra os envolvidos nos atos criminosos do dia 8 de janeiro em Brasília. Esse julgamento que vai ser no plenário virtual. Vamos conversar então ao vivo com a Elis Barreto, que traz as informações direto de Brasília pra gente. Uma expectativa muito grande para esse julgamento, portanto, que começa amanhã no STF. Elis, bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos que nos assistem. Como você disse, se inicia amanhã e vai até o dia 24 de abril. Essa primeira leva aí desses acusados de atos criminosos no dia 8 de janeiro, aqui na Praça dos Três Poderes, o STF vai iniciar o julgamento de 100 acusados no envolvimento. O ministro Alexandre de Moraes, relator da proposta, ele deu uma prioridade para os julgamentos das denúncias de quem ainda segue preso. A gente lembra que, por determinação do próprio Alexandre de Moraes, 313 pessoas seguem presas, entre elas esses 100 acusados aí que vão ter os julgamentos iniciados amanhã. A gente lembra também, como você disse, que esse julgamento vai ser no plenário virtual do STF, ou seja, não vai ter aquela discussão usual que a gente costuma acompanhar com os ministros. Eles apenas sobem seus votos no sistema do STF. Bem, agora eles vão decidir se eles aceitam ou não, Muriel, as denúncias feitas contra esses acusados dos atos criminosos feitas pela Procuradoria-Geral da República, a PGR. A PGR já denunciou 1.390 pessoas acusadas de envolvimento nos atos criminosos do dia 8 de janeiro. Esse inquérito no STF também, Muriel, ele está dividido em duas partes. Ele investiga os executores, quem foram lá efetivamente depredar o patrimônio da Praça dos Três Poderes, e os incitadores desses atos criminosos. No caso dos executores, Muriel, eles podem responder por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. No caso dos incitadores desses atos violentos, eles podem responder por incitação equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais e associação criminosa. Muriel, é com você. Obrigada pelas informações, Elis. Ao longo do live a gente volta a conversar. A gente segue agora em Brasília para conversar com a Basília, com o Gustavo Uribe. Basília, a gente já vinha falando na semana passada sobre a expectativa para esse julgamento e que, inclusive, ele poderia passar de virtual para presencial. Quero te ouvir com relação às expectativas, o que a gente pode realmente esperar a partir de amanhã para esse julgamento. Base. Olha, Muriel, qualquer ministro pode pedir o destaque, né, da ação e levar essa discussão para o plenário aberto, que é o plenário físico. Essa é a avaliação de alguns ministros que, em conversas reservadas, até dizem: eu prefiro o plenário virtual, porque você tem uma semana para se debruçar sobre o assunto, preparar o seu voto. Tem ministros que dizem que o plenário virtual ele é mais eficiente, né, até fica fora dos holofotes. Não é aquela exposição toda. Mas eles também compreendem que há uma ala de ministros no STF que vai pedir para que esta questão, este processo seja encaminhado para o plenário aberto. Lá no plenário aberto, a gente conhece bem aqui das transmissões via TV Justiça e também as emissoras, os canais comerciais também acabam ali veiculando vários trechos deste julgamento. Os ministros falam até de uma maneira mais improvisada, né? E algumas vezes ali atendendo à pressão da opinião pública, porque haverá questionamentos em plenário se de fato esse processo, esse julgamento for aberto. Um ministro pode contraditar o outro ali, cara a cara. É um outro nível de julgamento, é mais para parecer do que para decidir, convenhamos. Então, há essa avaliação entre ministros da Suprema Corte que dizem: eu prefiro o julgamento virtual, mas há colegas aqui que vão estressar o debate e jogar esse processo para o plenário aberto. Conversei também com alguns advogados, inclusive defensores de muitas dessas pessoas que estão aí arroladas nos casos no STF, e esta pressão também vem dos advogados, que acham que os ministros precisam abrir esse julgamento, expor as suas ideias no voto a voto, diante da importância, né, de saber se as denúncias serão aceitas ou não. Vale destacar, até ninguém é obrigado a saber essa questão processual. A gente não está falando do julgamento que vai ditar a sentença, se as pessoas vão ser condenadas. A gente ainda está falando de uma etapa do processo, que é quando o Supremo analisa se recebe as denúncias que estão sendo feitas pela Procuradoria-Geral da República ou não. Existem mais de 1000 denúncias, né? Muita gente foi presa.
coisa, muita gente foi identificada neste caso. Nesta semana, os ministros vão julgar as primeiras 100 denúncias. Então, é o início e tudo leva a crer do recebimento dessas denúncias, né? Tudo leva a crer que uma maioria dos ministros vai sim aceitar as denúncias que apontam para a prática de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, incitação ao crime, terrorismo. Nem todos os ministros, por exemplo, concordam com esse crime de terrorismo. Então, estes detalhes no voto virtual acaba ficando muito protocolar, porque você vai ter que ir lá e ler, não tem embate entre os ministros. Num plenário aberto, não. A tensão, né, a temperatura do julgamento é bem diferente. E tem toda uma simbologia, né, de voltar ao plenário aberto e julgar o que aconteceu. A gente estava vendo as imagens ali do plenário sendo destruído por esses criminosos. Então, essa simbologia dos ministros estarem julgando justamente esses atos criminosos do dia 8 de janeiro, um espaço que foi completamente destruído e que foi recuperado e que agora está sendo usado o espaço físico realmente para julgar essas pessoas. É simbólico, digamos assim. Gustavo Uribe, qual que é a sua expectativa e pelas suas apurações aí, o que dá para esperar desse julgamento que começa amanhã? É muito simbólico, porque seria no local onde houve a destruição, você teria a decisão de aceitar ou não a denúncia contra esses 100 primeiros nomes. Como a Operação Lesa Pátria, este julgamento será feito em etapas. Inicialmente, são algumas das pessoas presas consideradas executoras, ou seja, que promoveram a destruição. O Supremo Tribunal Federal ainda terá de avaliar mais para frente outras denúncias relacionadas a algumas pessoas que estavam apenas no acampamento bolsonarista e não foram a esplanada dos ministérios, aqueles que são considerados financiadores, empresários, comerciantes e empresários do setor do agronegócio, por exemplo, e há também a última fase, que são os mentores intelectuais. Nessa dos mentores intelectuais, há uma associação a Jair Bolsonaro, incluído na investigação, daqueles que puderam ter estimulado essa população a vir a Brasília promover esse quebra-quebra. A expectativa que eu apurei é a mesma que a Basília Rodrigues, que eles aceitem, então, a denúncia no Supremo Tribunal Federal. Há uma crítica de alguns atores políticos em relação a essa espécie de centralização do Supremo Tribunal Federal. A própria Defensoria Pública da União defendia que alguns desses processos, os mais leves, de baixa periculosidade, descessem para a primeira instância, porque aí os defensores públicos poderiam efetuar a defesa dessas pessoas investigadas e os julgamentos seriam mais ágeis, seriam mais rápidos, porque seria a Justiça Federal aqui do Distrito Federal. A questão é que o ministro Alexandre de Moraes tem preferido centralizar as ações, o que pode fazer com que o processo demore mais um pouco. Então, é um debate que tem sido feito nos bastidores do sistema judiciário brasileiro. Perfeito, Uribe. Obrigada pela análise. Basília também.